A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre valores que são imutáveis, que Deus nunca muda, nem nunca mudará, que Deus não negocia, valores inegociáveis. Nós também vamos falar de outros valores, de outras realidades que sim, que essas mudam, que essas recebem transformação. Vamos ver 4 princípios que não mudaram. A nossa geração, infelizmente, se afastou de alguns princípios, mas são princípios que Deus não mudou. Há o princípio da oração, que é comunhão, que é relacionamento com Deus, que é intimidade. A respeito dela, da oração, o Novo Testamento diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Esse princípio Deus nunca mudou. A nossa geração, por causa da tecnologia e de tantas coisas, infelizmente tem se afastado da oração. A nossa geração, por causa das distrações, tem se afastado da oração. Mas a oração nunca mudou. A nossa geração, que é famosa por orar só 3 minutos, é a nossa geração que se afastou da verdade da palavra de Deus. Esse princípio nunca mudou. Ainda que hoje as coisas sejam mais corridas, mais agitadas, você não tem desculpas para dar em relação à oração. Sobre congregar, nós sabemos que o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, nos ordena a congregar, ainda que alguns estejam brigando contra esse princípio. Esse é um princípio imutável de Deus. Deus gera transformação, mudança e maturidade em nós por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Corpo de Cristo unido junto fisicamente na igreja, na congregação. Nossa geração também tem se afastado do princípio e da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheios não é uma questão opcional, não é um plus, não é um a mais. É algo que é necessário. A nossa geração tem estado muito distraída e não tem buscado uma vida no Espírito Santo, no governo do Espírito, e não tem buscado mais serem cheios. Outra coisa que a nossa geração está negligenciando muito é o estudo diligente e organizado da palavra de Deus. Parece que o conhecimento, que a sabedoria, como eles acham que vem do alto, quer dizer que vem a qualquer momento, que é uma terça-feira, meio-dia, você está passando na rua e você recebe o dom de conhecimento e sabedoria. Mas não é assim. Deus sempre mostrou que é o princípio do esforço, que nós temos que buscar diligentemente os dons, que nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte. E as pessoas, infelizmente, têm se afastado do estudo organizado, do estudo diligente, do estudo contínuo da palavra de Deus. As pessoas têm se afastado da leitura bíblica contínua, em grande volume. E esses valores Deus nunca mudou. E se você é um líder de Deus, esses valores Deus também não mudará. Agora nós vamos ler 2 versículos bíblicos, que é para a gente entender que, apesar da geração, da tecnologia e do mundo estar sendo tão transformado, a cultura está sendo tão transformada, mas o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele não muda. A cultura pode mudar, a tecnologia pode mudar, mas ele não muda. Malaquias 3 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então quer dizer, Deus não muda. Aqui está falando a respeito da misericórdia dele, que é a misericórdia de Deus que permite que a gente não seja consumido. Então, isso é a respeito do caráter de Deus. E Deus afirmou firmemente: eu não mudo. Deus afirmou a respeito de si mesmo solenemente: eu não mudo, eu sou o Senhor. Agora, a respeito da sua palavra, Mateus capítulo 5 também diz que a palavra também nunca vai mudar. O texto bíblico diz assim: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ainda que passem céus e terra, os céus e terra eles estão em constante mudança, Mudanças climáticas, mudanças no comportamento, mudanças na natureza, mas em verdade, até que tudo isso passe, nem um jota ou tio, quer dizer, nem as menores letras da lei. Que lei? Da lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? A palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? A Bíblia. Nada disso vai
vai se omitir, nada disso vai passar desapercebido, mas tudo vai ser cumprido. A palavra de Deus é outro princípio que Deus não negocia, é imutável. A sociedade muda, as pessoas mudam, o comportamento muda, mas Deus não vai modificar a palavra de Deus para agradar uma geração. Agora, então, o que muda? Aonde que acontecem as mudanças? Para que você possa ser um líder, uma liderança aprovada. As mudanças acontecem essencialmente na maneira da gente se comunicar. As mudanças também acontecem na cultura, porém, Deus escreveu a sua palavra com toda a perfeição, e a palavra de Deus, ela nos dá respostas para todas as coisas que nós precisamos para atender qualquer mudança cultural que a gente venha enfrentar. Mas a respeito da maneira de se comunicar, essa sim, essa muda. E já mudou bastante. Vamos olhar um pouco para a história. Muito antigamente existiam rolos, a própria palavra de Deus, ela era lida, na sinagoga por meio de rolos, depois por papiros, porque os rolos eram muito grandes, os papiros eram menores, os rolos eram difíceis de carregar, os papiros já eram mais fáceis de transporte. Depois houve a invenção do papel. Nós lemos na Bíblia as próprias cartas do apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo se comunicava com a igreja, com diferentes regiões por cartas. Naquela época não existiam carros, não existiam veículos, não existiam aviões ainda. Naquela época, então, essas cartas chegavam, uma pessoa era enviada para levar até outro destino. Muitas vezes essa distância também passava por navio, por embarcações, enfim. Então isso é o que muda. O que mais mudou? Por exemplo, para a nossa geração, para os dias de hoje, quem era nascido, quem viveu o ano de 1990, sabe que era normal se comunicar por meio de carta. Então a gente esperava a carta dos nossos familiares, Sempre era normal, comum ter correios, ou outro serviço desse tipo pelas ruas, e tu sempre ficava observando, o tal do carteiro, porque alguém da sua família poderia te mandar uma carta, Depois foi muito intenso ali em 2010 a questão dos e-mails, todo mundo usava, pessoas, empresas, dominava tudo. Mas o e-mail cada vez mais ele tem caído em desuso. Agora nós estamos no ano de 2020, nós estamos no meio de uma virada, onde o e-mail cada vez mais diminui, ele ainda existe, mas diminui, e o WhatsApp é algo que cresceu radicalmente, principalmente nesse ano de 2020. E, além disso, em termos de tecnologia, nós temos redes sociais, nós temos YouTube. E então, quer dizer, nós vimos mudança muito na maneira de se comunicar por cartas, depois por e-mail e agora por WhatsApp. E como que nós vamos nos comunicar no futuro? Isso nós ainda não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: um líder precisa estar atualizado a isso. Precisa entender o que muda e o que não muda. Precisa entender que há princípios imutáveis, mas precisa entender que a geração muda e a maneira de se comunicar com aquela geração também muda. Hoje temos muitos líderes excelentes, homens de Deus, mulheres de Deus, servos, muito capacitados, instruídos, mas eles ainda não entenderam que a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, há princípios imutáveis, porém a maneira de se comunicar, essa muda ao longo dos anos. Imagina se hoje, em 2020, o apóstolo Paulo enviasse uma carta para a igreja da sua cidade. Provavelmente essa carta talvez nem chegaria, nem desse crédito, não seria nem nada importante, porque hoje a carta não é o principal meio de comunicação como era no tempo bíblico. Então você que é líder precisa entender que a maneira de se comunicar com as pessoas mudou. Você precisa lembrar que há princípios que não mudam, mas há a maneira de se comunicar para atender corretamente a geração, essa muda sim. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te conceda entendimento a respeito dessa palavra, que o Senhor Jesus te dê grande crescimento. A graça e a paz.